Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso canal de língua portuguesa. Eu sou a professora Edneide e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o verbo. O verbo vem do latim e significa palavra. Está presente em quase tudo que pronunciamos no nosso dia a dia. E como diz a Bíblia, e no princípio era o verbo. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre o verbo. O que é o verbo? É a palavra que exprime um fato, ou seja, um acontecimento, uma ação. Correr, andar, falar, descansar, dormir, ou então um estado, servindo para ligar o sujeito a uma característica. Por exemplo, se eu disser assim, o menino é feliz, eu tenho o verbo ser, que é a forma verbal que está servindo para ligar o menino, o sujeito, à característica, predicativo, feliz. E nós temos os verbos que indicam fenômenos meteorológicos, que são aqueles fenômenos praticados pela natureza. Por exemplo, chover, ventar, trovejar, relampejar. Vamos aos exemplos? O degelo das massas polares mudará todo o clima da Terra. Nessa frase, nós temos uma palavra que indica ação. Qual é a ação que está ocorrendo? A ação de mudar. O degelo das massas polares é o sujeito e a informação que eu dou sobre esse sujeito é chamado de predicado. Então, mudará todo o clima da Terra é o predicado. Qual é a ação que será praticada? A ação de mudar. Então, aqui nós temos um verbo que indica ação. A prefeitura plantará mais de 1.000 árvores nas ruas da cidade. A palavra que indica uma ação é plantará, que está indicando a ação de plantar. É a forma verbal de plantar. Quem está praticando essa ação? A prefeitura. A respeito de quem eu estou informando algo. É o sujeito. E a partir do verbo, toda a informação que eu dou sobre esse sujeito é chamada de predicado. E plantará é um verbo que indica ação. Os cientistas estão atentos às mudanças climáticas. A respeito do que ou de quem eu estou dando uma informação? Sobre os cientistas, que é o sujeito. Tudo que eu falo sobre esse sujeito recebe o nome de predicado. Estão atentos às mudanças climáticas. Qual é a palavra que está servindo para indicar uma ação ou indicando um estado desse sujeito? É estar. A forma verbal está. Podem observar que ele não está indicando nenhuma ação. Está apenas servindo para ligar o sujeito, os cientistas, ao predicativo atentos, que é uma característica que se dá aos sujeitos cientistas. Portanto, nesse caso, o verbo estar é um verbo de ligação, ou seja, é um verbo que indica estado. O plantio das árvores é fundamental para preservar o curso de águas. A respeito do que eu estou dando uma informação? Sobre o plantio das árvores. Qual é a informação que eu dou sobre esse sujeito? É fundamental para preservar o curso de águas, é chamado de predicado. Qual é a palavra que está servindo para indicar um estado desse sujeito? Nós temos a forma verbal que é uma forma do verbo ser. E nós estamos observando que ele está servindo apenas para indicar uma característica, ou seja, para ligar o sujeito, o plantio das árvores, com o predicativo fundamental, que está dando uma característica para esse sujeito. Ou seja, a forma verbal está indicando um estado do sujeito, que é o que? Fundamental. Vamos observar agora estes exemplos. Durante este verão, choveu pouquíssimo. Nessa frase, nós temos uma palavra que indica uma ação, mas uma ação que se refere a um fenômeno meteorológico, que é a ação de chover. Esses verbos que indicam fenômenos da natureza são chamados verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São aqueles verbos que não apresentam um sujeito, que não tem nenhum sujeito praticando a sua ação. Venta bastante no litoral. Nessa frase, nós temos uma outra ação sendo realizada que também indica um fenômeno meteorológico. Qual é essa palavra? Muito bem, pessoal, é a forma verbal venta, que pertence ao verbo ventar.
venta bastante no litoral. Nós temos venta, que está na terceira pessoa do singular. E uma outra observação é que os verbos impessoais estão sempre na terceira pessoa do singular. Se estiver na terceira pessoa do plural, mais significa que ele está sendo empregado com sentido figurado. Por exemplo, choveram canivetes naquela festa. Quem é o sujeito dessa oração em choveram canivetes naquela festa? É a palavra canivetes. Por isso que choveram ficou na terceira pessoa do plural. Vamos estudar agora as conjugações verbais. Na língua portuguesa existem mais de 11 mil verbos e para facilitar o seu estudo, eles foram divididos em 3 grupos. Os verbos de primeira conjugação, terminados em AR, como estudar, falar, cantar, apresentar. Os verbos de segunda conjugação, terminados em ER, como aprender, fazer, ler, correr. E os verbos de terceira conjugação, que são os terminados em IR, como dormir, fingir, sorrir, cair, entre outros. É importante nós observarmos o verbo pôr e seus derivados, compor, propor, que pertencem à segunda conjugação, porque eles têm origem do antigo verbo poer, que é terminado em ER. Com relação às flexões do verbo, ele se flexiona em pessoa, primeira, segunda e terceira, que é eu, tu e ele, do singular, e primeira, segunda e terceira do plural, que é nós, vós e eles. Em número, que foi o que nós acabamos de falar, que é singular, eu, tu, ele, e plural, nós, vós, eles. E nós temos também a flexão de modo, que pode ser de 3 tipos. Indicativo, que é quando o verbo expressa uma certeza. Por exemplo, eu gosto de sorvete. Eu estou afirmando. Então, gosto está indicando uma certeza. Subjuntivo, que é quando o verbo dá aquela ideia de hipótese, de dúvida. Se eu gostasse de sorvete, está dando aquela ideia de hipótese, se isso acontecesse. E nós temos o modo imperativo, que é quando o verbo expressa uma ordem ou um pedido. Faça a tarefa agora. Eu estou pedindo para que a pessoa faça, para que ela realize essa ação. Mas nós falaremos em um outro vídeo de uma forma detalhada sobre os modos e os tempos verbais. Vamos lá agora para a flexão de tempo. Nós temos o presente, que é quando o verbo indica uma ação que está acontecendo. O passado, que nós vamos chamar aqui de pretérito, que indica que o fato já aconteceu. E nós temos o futuro, que indica que a ação ainda irá acontecer. E nós temos também a flexão de voz verbal. O que é essa voz? Ela pode ser ativa, que é quando o sujeito vai praticar a ação. Por exemplo, o homem realizou o trabalho. Nessa frase, o sujeito, o homem, praticou a ação de realizar o trabalho. Então, o sujeito praticou a ação. É isso que ocorre na voz ativa. Já na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Então, nós vamos colocar a frase: o trabalho foi realizado pelo homem. Aquilo que era complemento verbal, nós colocamos como sujeito. E o sujeito, que é o trabalho, está sendo realizado pelo homem. Então, nesse caso, nós temos a voz passiva, que é quando o sujeito sofre a ação verbal. Voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre ao mesmo tempo a ação. Se eu disser, a menina olhou-se no espelho, ela praticou a ação de olhar e ela não olhou outra pessoa, ela olhou a si mesma. Então, o sujeito, a menina, está praticando e sofrendo a ação de olhar. Portanto, é voz reflexiva. Mas nós também estudaremos as vozes verbais em uma outra aula de forma detalhada. Para exemplificar, nós vamos observar aqui um modelo de conjugação. Vamos pegar como exemplo o verbo pensar, que é um verbo de primeira conjugação, e nós vamos conjugá-lo no presente do indicativo.
que é o modo que indica certeza. Então, nós temos as 3 pessoas do singular, eu, tu e ele, e as 3 pessoas do plural, que é nós, vós, eles ou elas. Vamos lá. Eu penso, tu pensas, observe que o tu recebeu o S, ele pensa. O ele, que é a terceira pessoa, já perdeu esse S. Nós pensamos, a primeira pessoa do plural tem esse mus aí como terminação. E vós pensais, que é a segunda pessoa do plural. Observe que o vós termina com esse ais. Vós pensais e eles pensam. Terceira pessoa do plural, termina com esse AM aí. Uma observação. Os pronomes tu e você, tu é um pronome pessoal reto e você é um pronome de tratamento, se referem à segunda pessoa do discurso, que é a pessoa com quem nós falamos. Mas tu concorda em segunda pessoa. A forma verbal fica em segunda pessoa. Tu trabalhas bem. Enquanto em você, a forma verbal concorda em terceira pessoa, seguindo o modelo de conjugação de ele ou ela. Esse fato ocorre também com as formas vós e vocês. Vós é a segunda pessoa do plural e vocês é um pronome de tratamento que também se refere à segunda pessoa do discurso, que é a pessoa com quem nós falamos. Por exemplo, vós trabalhais muito. Nós temos aqui trabalhais, a forma verbal concordando com a segunda pessoa do plural, vós, e vocês trabalham muito. Então, vocês, que é um pronome de tratamento, se refere à segunda pessoa do discurso, que é a pessoa com quem nós falamos, mas a forma verbal concorda em terceira pessoa, que é eles ou elas. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso vídeo, mas se vocês ainda têm alguma dúvida com relação a algum assunto, não esqueçam de deixar nos comentários para que nas próximas aulas nós possamos falar sobre o tema. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!